Graça e paz, irmãos. Amém. Somos profundamente gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, sermos tão bem recebidos pelos pastores locais e também esta igreja amada. Não é? Eu já estive aqui alguns anos atrás, acho que em 79, 80, né? Então eu ainda era estudante e sempre é bom estar com os irmãos e participando do culto. E realmente estamos chegando, com a graça de Deus, esperamos poder aqui servirmos com alegria ao nosso Deus, bom Deus, assim como servir a igreja local e, sobretudo, servir o reino de Deus, que é mais importante no sentido de que nós somos muito mais do que nós imaginamos. Eu quero agradecer ao pastor pela confiança, pela oportunidade que nos concede hoje, pela manhã, para ministrar a palavra. Espero que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite, porque tudo o que temos e somos para o reino e no reino é para Ele e provém dEle. Nós só somos o que somos porque Ele nos fez assim. Então é Ele quem chama, Ele quem escolhe, Ele quem capacita. Então hoje nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Que bom. Eu estive aqui algumas manhãs com vocês, antes de estar trazendo a família para estar com vocês. Sandra e eu moramos com uma senhora jovenzinha de 99 anos, que é a mamãe. Então, sempre quando um sai, outro fica. Hoje ela está comigo, juntamente com o pastor Hermes, sua esposa, porque a nossa filha veio de São Paulo para ficar com a mamãe. Mas mamãe também virá num tempo mais quentinho. Aqui ela estará vindo algumas manhãs para estar conosco, ceiar. Ela tem ainda 99 anos, mas acho que ela está um pouquinho melhor do que eu já. Não sei qual é o segredo, mas vocês vão conhecê-la. Amém? Então, nessas minhas vindas aqui a esta congregação, a esta igreja local, eu observei, assim, eu não deixei de notar com atenção como vocês louvam a Deus. E como é bom louvar a Deus, como é bom cantar louvores ao Senhor. E eu percebi como vocês louvam a Deus com entusiasmo, com alegria de coração, com leveza, com verdade, com um coração aberto, não é? Isso é muito lindo, até porque não poderia ser diferente. Essa igreja não teria condições de ser diferente pelos pastores que vocês têm, não é? Pastores assim, tão talentosos na área da música, não é mesmo? Que além de tocarem também alguns instrumentos, eles também cantam muito bem. Além de outras equipes como essa que nós vimos hoje ministrando e tantas outras que nós vimos, percebemos que é um grupo interessante que sempre ministra o louvor. E isso eu observei, isso eu notei, isso eu consegui captar aqui quando aqui comecei a chegar, e eu tenho certeza absoluta que isso é uma grande bênção. Uma igreja que louva ao Senhor, como nós louvamos, e de coração faz, é uma bênção, é uma pura bênção. Amém, queridos? E foi então pensando nisso que eu decidi hoje trazer uma palavra para vocês, uma mensagem com o seguinte tema: a bênção do louvor. Vocês podem repetir? A bênção do louvor, glória a Deus. E eu então achei um texto aqui, apenas um versículo da palavra de Deus, no capítulo 51 dos Salmos, verso 15, está escrito assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Vou ler mais uma vez. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós falamos na igreja, no culto, na escola bíblica ou na escola dominical, quando nós falamos sobre alguns aspectos de nosso relacionamento com Deus, normalmente nós temos e damos muita ênfase à leitura da Bíblia e à oração, mas às vezes nos esquecemos do louvor. Nós louvamos sempre muito a Deus em nossos cultos públicos, mas o louvor não é uma disciplina que se deve ser aplicada somente nos nossos cultos públicos, mas deve ser uma constância na nossa vida, amém, gente? Também fora. Alguém aqui já cantou num circular, num ônibus, por exemplo, no metrô? Já cantou lá no vestiário do trabalho, no esporte, na quadra? Já cantou? Né? Já louvou? Pois é, não, eu só faço isso na igreja. E não é bem assim, né? No texto que nós lemos hoje,
Davi, no texto que nós lemos, Davi suplica aqui a Deus que ele abra os seus lábios e sua boca para que ele possa louvar ao Senhor. E essa deve ser também a nossa oração, sempre, diariamente, a cada dia. Senhor, abre, Senhor, os nossos lábios, as nossas bocas, para que louvemos sempre mais e mais o Senhor a cada dia na nossa vida. Amém, irmãos? A nossa vida deve ser uma dinâmica, uma prática de louvor ao nosso Deus. De louvores ao nosso Deus. O louvor é uma bênção. Mas o que é o louvor? Louvor é nada mais do que enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, ou exaltar a ação ou uma divindade. Biblicamente falando, na Bíblia, louvor é expressão de reconhecimento e gratidão a Deus por seus atributos e atos. É uma forma de exaltar a Deus, seja através das palavras, músicas ou atitudes. Isso é louvor do ponto de vista teológico, bíblico. E como crentes, então, nós devemos, do início ao fim do dia, como crentes devemos, do início ao fim do dia, sempre louvarmos ao Senhor, sempre. Sempre. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como você começa o seu dia? Como que você inicia o seu dia? Vamos simplificar. Como que você inicia segunda-feira? Amanhã cedinho. Porventura você começa o seu dia se queixando por ter que levantar cedo para ir ao trabalho, cuidar da casa, das crianças, ou ter que ir à escola? Você já levanta já resmungando? Nossa, podia ficar mais um pouquinho. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Porventura você acorda reclamando do tempo frio, obrigado minha irmã, do tempo frio, quente ou chuvoso? Ixi, está chovendo, misericórdia. Está frio, misericórdia. Está calor, misericórdia. Aí eu olho e digo, Senhor, pode levar para a glória, porque não consegue viver legal nenhum tempo aqui. Não te louvo em nenhum lugar, pode levar para a glória. Não é? Ou você é daqueles que levanta murmurando por alguma outra coisa qualquer, ou você é uma pessoa que começa o seu dia sempre louvando a Deus. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que o seu dia é determinado pela maneira como você inicia o seu dia? Vou repetir. O seu dia todo, não é? Ele é determinado pela maneira como você já levanta bem cedo, o que você anda fazendo e falando. Você é daquele que fala assim, nossa, levantei com o pé esquerdo hoje, vai ficar com o pé esquerdo até meia-noite. Até mudar o dia vai ficar com o pé esquerdo. Entendeu? Como é que a gente tem o hábito de levantar, de iniciar um novo dia e assim por diante? Você tem um início ruim. Se você tem sempre um início ruim, você terá um final ruim também. Porque o princípio determina o fim. O princípio determina o fim. Então nós precisamos praticar a disciplina do louvor ao nosso Deus a cada dia. A gente só lê a Bíblia e ora. Lê a Bíblia e ora. Mas a gente pouco canta e louva o Senhor e o adora no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Então entenda, é dizendo algo cedo ao acordar, nós precisamos aprender levantando cedo, logo ao acordar, dizer sempre, louvado seja Deus por esse novo dia. Glória a Deus. Estou vivo, né? Dá uma cutucada na pessoa que ouve ser casado, né? Oi, está vivo também, Senhor, misericórdia. Graças a Deus também, louvado seja Deus. Está aí ainda mais um dia de prova, de bênção. Mas a gente tem que aprender a sorrir mais, a louvar mais,
a ser mais gracioso e mais positivo, mais esperançoso em todos os momentos da vida. Amém, irmãos? Vocês já ouviram contar já alguma vez aquela história daquela jovem, daquela mulherzinha crente, irmãzinha crente, que no meio de um culto, numa igreja, ela não aguentou e disse bem alto e gritou no meio de todo mundo: com sapato, sem sapato, glória a Deus, aleluia. Acontece que essa irmãzinha, vou contar a história para você, ela era secretária, empregada de uma casa, de um casal crente muito tradicional. Eles participavam de uma igreja assim, bem calma, bem silenciosa, que não tinha muito hábito de glorificar a Deus, aleluia, no meio dos cultos, mas ela era aquela irmãzinha penteca, assim, então ela ia lavar roupa, estava dando glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus. Batia a mão no tanque, oh, aleluia, oh, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder. E ela vivia assim, sabe, sempre, né, ia passar roupa, às vezes dá uma queimadinha no dedo, oh, bendito seja o nome do Senhor, que livramento, podia ter queimado a mão inteira, só queimei o dedinho, glória a Deus. E ela vivia assim. E no dia de uma conferência na igreja desse casal, de uma igreja muito tradicional, foi feita uma conferência evangelística. E os casais, as famílias da igreja tinham que levar alguém. Você sabe como é difícil trazer alguém para a igreja, né, irmãos? Quantas pessoas você já trouxe à igreja esse ano? Pois é difícil, né? Mas não desista, continue convidando, continue orando, continue abençoando, tá bom? Que ele um dia vem. Mas é difícil. E eles tinham dificuldade também, porque eles eram um casal assim, mais tradicional, não tinham muito relacionamento e tal. O que eles fizeram? Convidaram a irmãzinha, que trabalhava com eles, para levar de visitante no culto. Tá certo? Mas a irmãzinha era penteca. A irmãzinha era fogo. A irmãzinha dava glória a Deus misturado com aleluia o dia inteiro. E ela foi. Só que antes de ir, como o casal tinha uma certa intimidade com essa irmãzinha, eles chegaram: ô irmã, sabe como é que é? Eu queria convidar você para ir no nosso culto. Aleluia, glória a Deus, vou sim, vou sim. Ela nunca tinha ido ao culto do patrão, da patroa, porque ela tinha a sua igreja, e ela toda animada, só que o patrão disse para ela, só que é o seguinte, lá na nossa igreja, a gente não pode ficar assim, a gente não dá glória a Deus, aleluia, a gente não ora em língua, nada, a gente fica quietinho lá, então você tinha que se comportar. Ela, aleluia, glória a Deus, pode deixar, amém, eu vou conhecer, e aquela coisa, ela é natural dela. E então o patrão, com intimidade, disse: se você se comportar direitinho, e então você ficar tranquilinho, nós vamos dar um par de sapatos belíssimo para você, que você deseja ter, nós vamos presentear você. E ela, aleluia. Aí ela já falou em mistério, né? Aí ela já, oh, aleluia, glória a Deus. Tá bom, combinou, foi para o culto, domingo à noite, aquela igreja. O órgão tocando, coral, quarteto, dueto, solo, aquela coisa, né? E ela lá. E veio um pregador de fora pregar, e ele começou a pregar a mensagem. O pregador veio inspirado para pregar. E começou a falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Aquela irmãzinha começou a dar um negócio assim, sabe? Olhar para aqueles irmãos, ninguém falava nada. Aquele homem falando do amor de Deus, porque e ela chegou em determinado momento, no meio do culto, já o pregador, ninguém fazia nada, ela levantou-se e disse: glória a Deus, com sapato, sem sapato, glória a Deus, aleluia! Não aguentou. Com sapato, sem sapato, glória a Deus, aleluia. É assim que nós devemos viver. É verdade, é isso interessante, é isso mesmo, meus irmãos. Com sapato, sem sapato, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos e nós devemos aprender a dar glória ao nosso Deus em quaisquer circunstâncias da vida. Qualquer uma, devemos aprender a dar glória a Deus. Hoje em dia, se fala muito sobre os sem-tetos, os sem terra, mas existe também atualmente no mundo os que estão sem sapato, os sem saúde, os sem emprego, os sem roupas, os sem carro, os sem celulares, os sem namorado, sem namorada. Está difícil, eu vou morar aí, irmão. Sem namorado, sem namorada, sem celular, sem computador, e muitos, e são muitos também hoje em dia, que estão sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro. E uma grande maioria desses também existe que estão sem aquilo, sem isso, sem aquilo, e como consequência, muitos que vivem sem muita coisa, vivem também sem alegria, irmãos. Estão sem alegria, vivem sem alegria. Você conhece, não tem coisa mais triste do que um crente sem alegria. Você é crente, irmão? Graças a Deus. Vai na igreja sempre. Sempre vou. E para o céu vai? Só Jesus que sabe. Meu Deus.
Meus irmãos, não se deixe transformar em uma pessoa sem alegria. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Talvez você diga: mas pastor, como fazer se eu estou sem sapato, se eu estou sem roupa, se eu estou sem emprego, etc. Louve ao Senhor. Assim mesmo. Com sapato ou sem sapato, glória a Deus, aleluia. Sabe o que significa isso? Significa que nós devemos glorificar a Deus, não importa as circunstâncias pelas quais estejamos vivendo. Aí você diz: mas pastor, louvar a Deus passando por lutas, tribulações, enfermidades, desemprego, humilhação, vergonha, injustiça. Louvar a Deus em situações como esta, pastor, em essas circunstâncias, sim, isso mesmo. Exatamente como diz aquela canção. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hã? Não tem essa canção? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim. Não importa as circunstâncias. A Bíblia diz em Tiago 1, 2 a 3, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, não basta uma ou duas, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Está passando provação, não perde alegria não, irmão. Amém? Continua alegre, continua cantando, continua louvando, que você verá alguma coisa. E preste atenção, que eu vou falar agora. A bênção que você necessita, a bênção que você ora por ela, a bênção que Deus quer lhe dar e pode lhe dar, a bênção sempre começa com o nosso louvor. Amém, irmãos? O louvor antecede os milagres de Deus para as nossas vidas. Sabiam disso? A gente ora, lê a Bíblia, vai buscar de louvar. Mas o louvor traz os milagres e as bênçãos. Por exemplo, Jesus, ele começou a agradecer a Deus antes de Lázaro ser ressuscitado. Moisés louvou a Deus antes de o Senhor dividir o Mar Vermelho. Josafá louvou o Senhor antes de ter vitória contra os seus inimigos. Paulo e Silas, deixa eu abrir um parênteses aí, que é daí que veio meu nome, eu sou Paulo, eu tenho um irmão gêmeo, Silas. Partiu para estar com o Senhor há 3 anos atrás, mas eu sou Paulo, ele é Silas, daqui papai tirou o nosso nome. Obrigado, fecho parênteses, só para dar uma referência que o meu nome é sério também, né? E do meu irmão também, veio disso aqui, né? Meus pais eram crentes, tiraram daqui, glória a Deus. Paulo e Silas louvaram o Senhor antes do livramento, né? Da prisão. Então preste atenção, qual é a nossa natureza humana? A nossa natureza humana gosta de deixar o louvor para depois de recebermos alguma resposta, mas a bênção começa com louvor. Eu quero testemunho, pastor. Quero dar agora receber uma bênção, glória a Deus. Você não deu antes, pastor, eu quero dar um testemunho aqui. Estou passando uma prova, uma luta, mas eu quero louvar o meu Deus nessa noite, porque eu sei que Ele vai me dar vitória. Orem por mim, igreja, eu sei que eu vou crescer nisso, vou aprender com isso, amém? Mas ninguém leva. Tem uns que nem vêm na igreja. Só vem se depois Deus der misericórdia e atender ele. Amém? Mas temos que aprender. O louvor é o início das bênçãos. O louvor no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o louvor não é mais, ou melhor, no Antigo Testamento contém um livro das Escrituras. Um livro todo das Escrituras, que é os Salmos, que é uma coleção de canção e de adoração. No Novo Testamento, o louvor já não é mais atribuído a um local, horário ou um ritual específico. O adorador deve ser alguém agora que louva a Deus todos os dias, não importa onde, em espírito e em verdade. Amém? Levante a sua mão assim e diga: louvado seja Deus. Digam: glorificado seja Deus. Digam: eu amo a Ti, meu Deus. Glória a Deus. É um louvor. Por isso, nessa manhã, vou começar a pregar. Eu tenho até 11h15, né, pastor? 11h15 eu tenho. 11h30, opa, maravilhosa. Obrigado. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês sobre a bênção do louvor. Nós veremos aqui rapidamente algumas razões pelas quais devemos louvar o Senhor nosso Deus em todas as circunstâncias. Em primeiro lugar, devemos louvar o Senhor por quê? Por pior que sejam as circunstâncias que estejamos vivendo,
sempre haverá algo para agradecer a Deus. Amém, irmãos? Por pior que seja a luta, a provação, a dificuldade, a problemática, não importa, nós sempre poderemos parar para pensar e refletir que haverá alguma coisa pela qual nós podemos dar graças ao nosso Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Há um provérbio chinês que diz assim: eu sempre vivia reclamando por não ter sapatos. Até que um dia encontrei alguém que não tinha pés. Entendeu? Nós temos que aprender. Esqueça por um momento as coisas que você não tem e louve a Deus por aquilo que você tem. Louve a Jesus, cante louvores a Deus por aquilo que Ele já lhe deu. 1 Tessalonicenses diz 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então entenda, meu irmão, minha irmã, aborrecido, contrariado, triste, você fica com a mente bloqueada e não consegue raciocinar direito. Você fica travado na sua alma, nas suas emoções. Quando você louva a Deus, a sua mente se abre. Os seus olhos veem o livramento do Senhor e o escape que Deus sempre lhe faz. Quando você louva o Senhor. Você conhece a história de Davi e Golias, obviamente. Pois é, se Davi fosse enfrentar o gigante tremendo, murmurando, questionando, chorando, ele não acertaria a pedra nem no monte, quanto mais na testa do gigante. Entendeu? Mas ele não vai reclamando, não vai murmurando, eu sou pequenininho, é gigante, eu não tenho arma, ele está até os dentes armados. Não quero nem saber, eu vou nele em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso, agradeça, louve a Deus por aquilo que você tem. Você tem uma família, você tem um teto onde morar, você tem um emprego, você tem uma cidade onde reside, você tem pastores que cuidam de você, você tem uma igreja que te ama, você tem escola, hospitais e muito mais. Louve a Deus por tudo que você já tem, amém? Porque esse é o segredo para viver uma vida graciosa, que testemunha da glória de Deus no seu viver diário, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, onde quer que você vá. Você viu como aquela mulher sempre está feliz? Você viu como aquele homem sempre sorri? Você viu como ele sempre dá um bom dia? Você viu que quando a gente faz alguma pergunta para ele de coisa ruim, ele sempre dá uma resposta boa, esperançosa, impressionante. Por quê? Porque ele conhece a Deus, ele louva a Deus e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, a primeira razão é você sempre terá um motivo para agradecer a Deus. Por isso você deve louvar. A segunda razão é porque muitas dessas lutas que às vezes passamos na vida, nem todas, mas muitas delas, no trabalho, na rua, nos relacionamentos, muitas dessas lutas são resultados da ação de espíritos malignos contra você, que quando você então louva, você vence. Amém, irmãos? Quando você louva, você vence. E muitos levantes, existem muitos levantes contra nós porque pertencemos a Cristo. O mundo odeia os judeus e os crentes, os cristãos. Porque os judeus é o povo de Deus e a igreja o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Por que o mundo odeia os judeus e a igreja? Porque os judeus é o povo de Deus e a igreja é o corpo de Cristo. Então nós somos odiados mesmo pelo mundo. Há um inimigo sempre querendo nos derrotar, mas quando você louva a Deus, você põe para correr tudo quanto é tipo de demônios. Nós temos o texto aqui do exemplo de Davi, 1 Samuel 16, 23, que diz, quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a arca e tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém, irmão? Murmurou? O inimigo se assentou do seu lado, assim, ó, esse é dos meus. Louvou, o inimigo caiu fora. Esse não adianta.
Pode vir prova que ele vai continuar louvando a Deus, vai continuar adorando a Deus. O Espírito Santo, veja que o Espírito Santo operava em Davi, mas o demônio não saía quando aquele jovem entrava no recinto, quando estava Saul. Os demônios não saíam, ficavam lá em Saul, perturbando Saul, oprimindo Saul. Davi, então, entretanto, quando ele não resistia, quando Davi começava a tocar e louvar, aí ele, deixava Saul e ia embora. Porque o louvor faz isso. O louvor põe o inimigo para cá e o contrário para ele para cá do meu ladinho. Então, sempre show para lá. Show. Louvado seja o nome. Davi não dava atenção ao demônio, nem desenvolvia diálogo com o demônio, ele louvava a Deus. Se você ficar murmurando e se queixando da vida ou de Deus, você estará fazendo exatamente o jogo do inimigo, e você estará dando arma para o inimigo destruir você. Então seja inteligente, louve a Deus, exalte e adore aquele que pode livrá-lo e dar-lhe vitória em qualquer que seja a luta e a dificuldade da sua vida. Louve sempre. Faça como Jó, que na mais terrível dificuldade de sua vida demonstrou confiança em Deus e o adorou. A Bíblia diz no livro de Jó 1, 20 e 22, então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Glória a Deus. A gente adora a Deus tendo, não tendo, acontecendo, não acontecendo, a gente louva e adora a Deus sempre. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Resistimos o inimigo como? Louvando e glorificando a Deus. O louvor apaga os incêndios do inferno. O louvor é uma arma poderosa de guerra espiritual. O louvor é bênção que nos traz sempre vitória. Sempre. Sempre. Terceiro e último lugar, e eu vou terminar aqui, digam graças a Deus. Obrigado. O pastor tem que saber parar a pregar também, né? Senão já viu, os irmãos não voltam mais na igreja. Terceira razão porque o louvor é uma bênção, é porque o louvor liberta, irmãos. O louvor liberta e nos coloca em sintonia com o céu, onde há contínuo louvor ao nosso Deus. O louvor sempre nos liberta do que quer nos aprisionar, ou de quem quer nos destruir, e nos coloca em sintonia com Deus, seu poder e a sua glória. Amém, irmãos? Encontramos na Bíblia, por exemplo, o rei Josafá vencendo 3 exércitos que vieram lutar contra ele, simplesmente louvando ao Senhor. Olha o que o texto diz, 2 Crônicas 20, 22, e quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém, irmãos? Levantaram-se, aí o que o rei fez? Com o povo. Eles nada mais que cantaram e louvaram ao Senhor, aleluia. E todos os inimigos foram vencidos. O louvor é bênção, irmãos. Então aprenda a cantar no carro, mas eu sou desafinado, não tem problema. Deus tem um sistema de... Cara, você não tem noção como chega lá. Chega a voz de anjo lá, meu. Pode, entendeu? Porque às vezes não é você que é desafinado, é o ouvido do cara que está ouvindo. Ele não sabe o que é um dó, não sabe o que é um mi maior, um ré, sei lá, menor, ele não sabe, está desafinado, não liga não. Eu parei de cantar, de louvar, porque, né? Às vezes eu começava a cantar em casa, meu cachorrinho olhava assim para mim, ó. Não, ele só está olhando porque está achando bonito, não quer que você está desafinando, não, fica tranquilo, mas louvem! Nunca deixe de cantar, põe música no carro, vai lavar roupa, põe música, vai lavar a cozinha, né? Vai lá ouvindo. Está louvando. A rádio da igreja. Às vezes não é a rádio que desafina, é o problema de sintonia, né? Muita antena, essas coisas, né, pastor? Então, quando o apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos, submetidos a instrumentos de tortura,
tronco, depois de serem violentamente chicoteados, eles simplesmente oraram e louvaram ao Senhor. Olha que coisa linda. Atos diz, 16, 25, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, mais uma vez, vocês sabem que meu nome veio daqui, obrigado, viu? Tá? Paulo e Silas, que coisa é. Eu falei, pai, o senhor pôs o nosso nome que queria que a gente fosse preso e cantar lá na igreja, o que é? Apesar que eu já preguei, cantei em presídios também, em cadeias, pregando para, né? Mas a circunstância era outra. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que coisa linda. Com essa atitude de louvor, mesmo que Paulo estivesse todo ferido, machucado, humilhado, amarrado no tronco, mesmo na dor e sofrimento, Paulo e Silas evangelizaram outros presos, produziram um terremoto na cidade, salvaram o carcereiro com toda a sua família. Digam glória a Deus. Olha o que o louvor provoca. Aí se fosse eu e você, na cadeia. Eu larguei tudo, abandonei tudo, fui para o seminário estudar, fui para o meu campo de missões, dei minha vida, agora estou aqui apanhando, sabe? Pensa no rosário que a gente ia dar de lamentação, não é? Mas não é assim que faz, porque nós precisamos aprender a louvar ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 22, 3, que Deus habita, Ele faz a sua habitação, estabelece o seu trono no meio do povo. Ele chega junto, Ele se assenta, Ele fica ao lado. Amém, gente? Isso indica que Deus se manifesta de forma especial quando o seu povo se reúne para adorá-lo e exaltá-lo através do louvor. O louvor é uma forma de adorar a Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania e a sua santidade. Quando o povo de Deus se reúne para louvar a Ele, cria-se então uma atmosfera no mundo espiritual, de presença divina, onde Deus é honrado e se faz presente de forma mais intensa para curar, salvar, libertar, dar dons espirituais, renovar o seu povo. Amém, gente? Amém. Nós temos que aprender a sair um pouco da adoração aqui, ó. Amém, irmãos? Para a adoração aqui, ó. A gente adora muito de mente, às vezes a gente não põe muito o nosso espírito na coisa. E Deus é? E procura aqueles que o adoram, hein? Então, menos aqui só no mental e no racional, e mais aqui, Senhor, deixa eu te adorar daqui, de dentro para fora. Quando eu cantar, eu quero cantar de dentro para fora. Quando abrir os meus lábios, cantar essas letras, essas canções, eu quero que seja de dentro para fora. Não da mente, mas do meu espírito. A única maneira de voar é o louvor, e não há outro jeito de permanecer no ar. Verdadeiramente, o louvor é uma bênção que liberta e nos coloca em sintonia com o céu. Concluindo, meus queridos irmãos, louvemos ao Senhor, cantemos louvores ao nosso Deus em todas e quaisquer circunstâncias da vida. Nunca perca a sua alegria de cantar e louvar o seu Deus. Nunca. Com sapato ou sem sapato? Glória a Deus, aleluia. Devemos aprender a louvar a Deus. Quando orarem, Jesus estava ensinando os seus discípulos e disse, quando Jesus ensina os seus discípulos, diga, o nosso Pai que está no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Ele ensina a gente na oração, louvar ao Senhor. O louvor é certo, a Bíblia diz, bom é render graças ao Senhor. O louvor é agradável, aos retos fica bem louvá-lo. O louvor é apropriado, tu és digno, Senhor, porque todas as coisas tu criastes. O louvor é feliz, o texto diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. O louvor verdadeiramente é uma bênção. O louvor destrói a atmosfera em que florescem a doença, a derrota, o desânimo e a futilidade. Meus queridos irmãos, por favor, não murmurem, não reclamem, não questionem, não blasfemem, mas simplesmente louve a Jesus em todas as circunstâncias da vida e verão a glória de Deus. Que dos nossos lábios sempre saiam louvores ao nosso Deus. E creia, Deus está no controle da sua vida.
Deus está no controle da sua vida. E acredite que nas provações, nas lutas, nas problemáticas da vida, creia, nós podemos crescer. Ficamos mais maduros na fé. Então, cante sempre que puder, como diz aquela canção, né? Cante sempre, como diz a canção, então louve. Simplesmente louve. Está chorando? Louve. Está precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Aleluia. E nunca se esqueça mais uma vez, com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei sempre a minha canção. Não compreendo os teus caminhos, mas darei a ti a minha canção. Agora foi. Seja bem-vindo a mais um Philadelphia News. Vamos saber tudo o que vai acontecer no mês de junho, os né? meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Tem a bondade? Ah, por favor. Então coloque-se em pé, por favor. Nós pudéssemos daqui agora, eu não sei se vai ser fácil ligar isso aqui, mas cantar pelo menos uma estrofe de uma canção para terminarmos adorando, né? Louvando, por favor. Aleluia. Agora Deus vai fazer algo tremendo aqui. Eu já vi muitas coisas acontecerem enquanto a igreja louvava. A gente pensa que Deus só faz as coisas quando o pregador prega e quando ele sai orando para todo mundo. Sabe? Não, Deus faz coisas tremendas quando louvamos a Ele. Então agora nós vamos louvá-lo. Uma canção. E eu não sei qual foi a necessidade com que você chegou aqui. Não sei se você chegou aqui com uma necessidade no seu relacionamento conjugal, com filho, com uma enfermidade, com um problema na empresa, uma situação financeira, não importa. Nós vamos louvar a Deus agora e vamos suplicar que no momento que nós oferecemos esse louvor a Ele, Ele venha e traga provisão para você. Porque Ele disse que Ele faria isso. Então eu profetizo que Ele fará isso. Se você crê, a Bíblia diz, credes em Deus e nos seus profetas, e vocês prosperarão. Então nós vamos adorá-lo. E você vai dizer, Senhor, hoje a minha necessidade é essa. Eu preciso que o Senhor encontre meu esposo, meu filho, uma situação de emprego, relacional. E eu te louvo agora nesta situação e recebo de ti a resposta. Vamos fazer isso?